Olá! Imagine a seguinte cena. Um grande conflito explode no Oriente Médio e, de repente, o Estreito de Hormuz é fechado. Para quem não sabe, esse é um dos pontos mais estratégicos do planeta. E o impacto disso? Bom, as ondas de choque já estão se espalhando pelo mundo. Nessa análise, a gente vai seguir o rastro dessas ondas, desde o epicentro da crise até onde elas batem, lá na nossa vida cotidiana. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos direto para o ponto crítico, lá em Hormuz. Depois, a gente vê a onda de choque que isso causa na economia global e os efeitos em cascata, que são fascinantes e assustadores. Aí a gente se pergunta, será que isso muda o jogo todo? Uma nova ordem mundial? E por fim, o mais importante, o custo humano por trás de tudo isso. Vamos lá? Bom, para começar, vamos entender de vez por que essa pequena faixa de água é tão, mas tão importante. Um verdadeiro ponto nevrálgico para a economia do planeta inteiro. Pensa no Estreito de Hormuz como se fosse uma artéria principal do comércio mundial. É por ali que tudo flui. E, embora existam leis internacionais para garantir que todo mundo possa passar, o fechamento na prática foi o que deu o pontapé inicial para essa crise toda. Agora, olha que interessante este gráfico. A gente tende a pensar que é tudo sobre petróleo, né? Mas não é só isso. Longe disso. É sobre energia, claro, mas, e aqui está o ponto crucial, é também sobre a base da nossa comida. Sim, fertilizantes. A matéria-prima da nossa agricultura passa por ali. Ok, agora vamos seguir o rastro da primeira e mais óbvia consequência, o tranco direto na economia mundial. Essa frase do FMI é perfeita. Ela resume tudo. O choque é sentido no mundo inteiro, sim, mas de formas muito diferentes. Alguns países apanham muito mais que outros, sabe? Não é uma crise que trata todo mundo igual. No começo, a previsão do FMI era até otimista, um crescimento de 3,1%. Esse era o cenário ideal, sabe? Se a crise fosse só um susto e passasse rápido. Mas a realidade foi um pouco diferente. Com a crise se estendendo e o petróleo lá nas alturas, perto dos $100, a previsão já caiu para 2,5%. Pode não parecer muito, mas essa queda de mais de meio ponto percentual significa uma freada bem brusca na economia do mundo todo. E no pior cenário de todos, aquele em que a infraestrutura de energia começa a ser danificada de verdade, aí o crescimento global pode despencar para quase metade do previsto. É o mundo flertando com uma recessão global. Mas essa onda de choque não para por aí na economia. Agora vamos ver como essa história, que começou com navios e petróleo, ameaça chegar no nosso prato de comida. A conexão pode não parecer óbvia de cara, mas ela é super direta e, sinceramente, bem preocupante. Como é que um bloqueio a milhares de quilômetros de distância pode mexer com o jantar de tanta gente? É uma corrente bem simples, na verdade. O estreito fecha, os navios com fertilizantes não passam. Os agricultores do outro lado do mundo ficam sem ter como nutrir as plantações. E o resultado? Ameaça a produção de comida e, claro, preços mais altos para todo mundo. A safra simplesmente não pode esperar. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, o Brasil, uma superpotência mundial na produção de alimentos, certo? Pois é, o país precisa importar 85% dos fertilizantes que usa. Isso mostra que mesmo os gigantes da exportação de comida são, na verdade, muito vulneráveis. Expõe uma fragilidade do sistema global que a gente nem sempre enxerga. Ok, vamos aprofundar um pouco mais. Essa crise é muito mais do que só um choque econômico. Ela está botando lenha na fogueira de um debate sobre a própria base do nosso sistema internacional. Fica a pergunta no ar, aquela ordem baseada em regras que a gente se acostumou a ouvir falar desde a Segunda Guerra, será que já era? Instituições como a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, estão patinando. E vamos ser honestos, muita gente no chamado Sul Global sente que essas regras nunca beneficiaram todo mundo de verdade. E o que vem pela frente? Bom, os analistas desenham alguns cenários. Um deles é um mundo dividido em blocos com as superpotências mandando em suas áreas. Outro, talvez o mais provável, é um mundo multiplex, mais bagunçado, com vários novos atores importantes. E tem, claro, o cenário do colapso total. A maioria aposta no meio termo, mas o futuro é uma página em branco. Essa crise acabou traçando uma nova linha no mapa do mundo. Não é mais só entre quem importa e quem exporta. A divisão agora é entre os resilientes e os vulneráveis. Entre quem investiu em alternativas, como a Espanha com renováveis ou o Brasil com biocombustíveis, e quem ficou para trás, totalmente dependente. E agora a gente chega na consequência final, que é, no fundo, a mais importante de todas. O impacto na vida das pessoas. O custo humano dessa crise. Essa fala da ministra Raquel Barros na ONU é muito forte. Ela mostra que os choques, sejam eles econômicos ou climáticos, não são neutros. Eles não atingem todo mundo da mesma forma.
Eles aprofundam desigualdades que já existem e, por isso, a resposta precisa ser baseada em justiça e em reparação. E essa é a história humana da instabilidade. São as pessoas que, por causa de crises políticas e econômicas, são forçadas a deixar tudo para trás, a abandonar suas profissões, suas vidas, em busca de um mínimo de segurança. Uma médica que vira caixa de farmácia, um engenheiro que vira operário. Isso diz muito. No final das contas, essa crise escancarou as fragilidades do nosso mundo. E a grande pergunta que fica é: e agora? A gente vai só tentar remendar o sistema que já falhou ou vamos ter a coragem de construir algo novo, mais forte, mais justo e mais resiliente? As escolhas sobre energia, comércio e diplomacia que forem feitas a partir de agora vão dizer se o mundo estará mais preparado ou ainda mais vulnerável para o próximo choque.